Olá! Hoje estou aqui fazendo uma pequena pausa para que a gente possa conversar sobre um assunto importante. E o assunto de hoje é como saber se eu estou vivendo de forma autêntica. Um assunto bem interessante para a gente refletir. O que vocês acham? Então, assim, ser autêntico, né, é você ser verdadeiro. É você verdadeiro em substância, verdadeiro naquilo que você sente. Isso é que é ser autêntico, é ser verdadeiro com você mesmo. Mas naquilo que a bússola, né, a orientação é o sentir. Então, muitas vezes, a gente está vivendo a nossa verdade ou a gente está desempenhando papéis por aí. Então, é muito comum, muito fácil, né, a gente confundir a adaptação com a anulação. Vou dar exemplos. Por exemplo, tem circunstâncias na vida, tem situações na vida que a gente planeja, que a gente imagina, que a gente pensa, que a gente deseja, e aí eu preciso me adaptar. Preciso me adaptar porque não vai acontecer daquela maneira. Eu quero conversar com alguém, esperar essa pessoa chegar para conversar, conversa séria, ok? Só que na hora que essa pessoa chega, eu tô dando exemplo, essa pessoa tá lá virada, né? E aí você sente que não é um bom momento, mas o que você sente é de querer e precisar ter uma conversa séria, por exemplo. E aí o que você faz? Você se adapta, vamos deixar isso para amanhã ou para um outro momento do dia, ou você se anula falando, caramba, tá vendo? Não era para ser, não era para eu conversar. Porque o que eu sinto, eu não estou dando o quê? Validação. Desculpa. Então, é muito fácil confundir a adaptação com a anulação, né? Outro sinal de que a gente não está vivendo de maneira autêntica é alguns sinais. Por exemplo, quando a ansiedade, ela surge. Quando eu me sinto desmotivado, eu quero muito alguma coisa, mas eu tô desmotivada, sem energia, eu tô ansioso, tô, né, com aquela, como é que fala? Pensando muito rápido, pensando lá na frente, uma sensação de vazio, que parece que não tem nada acontecendo, ou sei lá, parece que tem um buraco aqui dentro. Isso é muito comum. Então, essas sensações que eu tô dando como exemplo, que são pouquíssimas, né, elas são ótimas identificações de que eu não estou sendo autêntico, que eu não estou vivendo de maneira autêntica. A autenticidade, ela deveria ser entendida como um caminho e não como uma meta pronta. Até porque não dá para ser 100% você o tempo inteiro. A gente não consegue ser 100% a gente o tempo inteiro, né? Então a coerência com o que eu sinto, mesmo nas pequenas escolhas, é fundamental, muito importante. Vou dar exemplos aqui simples, de pequenas escolhas, né? Que muitas vezes a gente nem se dá conta. Então eu tô saindo com uma galera, vou encontrar com uma galera, não importa que galera é essa, e a gente vai comer pizza. E aí eu tô querendo muito, com muita vontade, de comer pizza de pepperoni. Só que ninguém quer comer pizza de pepperoni. E aí a gente vai pedir as pizzas lá pra todo mundo dividir, blá blá blá, coisas naturais da vida. O que eu faço? Eu me adapto. Não, tá, até que hoje eu posso comer... Não, mas eu quero muito comer pizza de pepperoni, então eu vou pedir uma brotinho pra mim. Não é? Não é assim que funciona? Ou eu vou abrir mão, ou eu vou anular do meu desejo. Pequenas coisas, gente. Muito pequeninas, que a gente muitas vezes faz no automático e nem percebe. Mas não percebe mesmo, né? É algo assim que é fantástico como isso acontece de maneira sistemática, de maneira assim muito rápida, que a gente muitas vezes não sabe. Então, fica a dica, né? De que toda vez que você perceber que você tá ansioso, que você tá desanimado, que parece que tem um vazio aqui, tem algo na sua vida acontecendo que tá distanciando daquilo que você realmente sente, que é aquilo que você deseja, que é aquilo que você quer. Você não está validando. Então, não importa que contexto isso aconteça, se é diante da sua vida, do seu trabalho, se é com pessoas do seu trabalho, pessoas da sua família, o seu próprio companheiro, etc. e tal. Então, assim, se afastar
né, da sua autenticidade no dia a dia, é algo pra gente refletir. Porque, gente, isso adoece muito. Então, eu tenho aqui 3 perguntinhas que vocês podem anotar ou querer comentar depois, ou aqui mesmo agora, a respeito deste assunto importante. A primeira pergunta é: você já sentiu, deixa eu ler ali que eu escrevi, você já sentiu que estava se traindo em nome de agradar alguém? Então, assim, se eu escolho fazer pelo outro e não por mim, e isso me violenta, e isso me reprime, e isso me faz mal. O caso que eu dei, o exemplo que eu dei no início, eu quero muito conversar com uma pessoa e espero essa pessoa chegar. Só que ela chega virada, chega, né, não tá em condições de ouvir, principalmente uma coisa que é importante pra mim. Então eu me adapto, né, porque a gente confunde adaptação com anulação, eu me adapto, eu vou adiar aquela conversa, eu vou estabelecer um novo momento, ou eu vou me anular, ou eu vou agradar o outro, o outro não tá bem, então não era pra conversar, não era pra falar sobre isso, e aí eu não me valido, eu não adapto, faço uma adaptação, dou um jeito para dar continuidade, né, com aquilo que é importante pra mim. Então, será que eu me traio? Quantas vezes você já se sentiu se traindo para agradar alguém? Isso é não ser autêntico. Um outro exemplo, por exemplo, a gente vai uma galera sair, viajar, vai ficar todo mundo junto, só que eu quero ir antes, porque eu quero ficar à noite sozinha. Eu quero chegar lá um dia antes, por exemplo, porque eu tô a fim de curtir aquele lugar sozinha, seja um hotel, seja o que for. E aí uma pessoa muito próxima minha chega pra mim e fala: eu também quero ir. Aí eu viro pra essa pessoa e falo: cara, sinto muito, mas eu preciso ficar sozinha comigo um tempo. É importante pra mim ficar ali nesse momento sozinha, né? Amanhã a gente se vê, amanhã a gente se encontra, a gente vai passar 2, 3 dias juntos. Como que é isso? Porque eu conheço pessoas que têm uma grande dificuldade de que diante de determinadas... Elas falam assim, que diante de determinadas pessoas eu não posso ser eu. Eu não posso falar as coisas que eu sinto e que eu penso. Só com 1 ou 2 pessoas. Não tô falando que a gente tem que falar tudo que a gente pensa o tempo todo, sem filtro. Não é isso. É o sentir. Nossa, isso aqui é muito importante pra mim. Nesse momento, eu preciso muito encontrar com essa galera, mas eu quero um dia antes, porque eu quero curtir o lugar sozinha. Eu tô precisando disso pra mim, né? Então eu não vou me trair, eu vou me agradar, eu vou me validar e não agradar o outro. E aí fica essa sensação de mal-estar. Aí vai se instalando o quê? Vai se instalando ansiedade, desânimo, medos, né? Muitas vezes pânico. As pessoas não sabem, porque tem tanta gente com pânico, gente. Tanta gente com comportamentos panicosos, ansiosos assim a alto grau. Por quê? Porque não está vivendo o momento presente, não está sentindo. Porque a autenticidade tem a ver com o sentir, com a verdade, com a conexão com o meu sentir. E eu falei no início, não dá para ser 100% autêntico o tempo todo. Mas sim é sobre a coerência com o que eu sinto nas pequenas coisas. Segunda pergunta: qual foi a última vez que você sentiu que estava vivendo em coerência com quem você é? Quantas vezes você percebe, a última vez que você sente, percebe, sabe, lembra, que você estava vivendo em coerência com quem você é? Então isso é importante da gente parar para refletir. Qual é a frequência que eu me anulo? Qual é a frequência que eu me violento, que eu passo por cima de mim, né? Que eu tenho muita dificuldade de, inclusive, muitas vezes, sentir o que eu quero, né? Sentir. Isso é importante pra mim. Quantas vezes a gente fica em dúvidas, né? A gente fica assim, cara, faço ou não faço? Eu não paro pra sentir, botar meus pés no chão, sabe? Senta, põe o pé no chão, respira, faz umas respirações, sabe? Puxa 4 tempos, prende 4 tempos, solta 4 tempos, repete umas 4 vezes. Se quiser fazer de olho fechado, faz. Se quiser fazer de olho aberto, faz. E aí, eu pergunto para o meu sentir: faço ou não faço? Ainda não tenho uma clareza, então aguarde um tempo para as coisas acontecerem, né? A terceira pergunta: o que te afasta da sua autenticidade
no seu dia a dia. Quando você acorda, né, e você vai viver, né, o seu automático do dia a dia, né, aquelas coisas que a gente faz, os nossos rituais, pequenos rituais e os compromissos que a gente tem, as coisas que a gente precisa fazer, né, as responsabilidades. Como que eu me percebo me afastando da minha autenticidade no meu dia a dia, no dia a dia mesmo, sabe? Então, viver de forma autêntica não é um destino, é uma prática diária. Basta escolher. Temos que escolher se eu quero viver de forma autêntica, e eu preciso praticar isso todos os dias. Não é ficar paranoico, neurótico, fazendo isso de 5 em 5 minutos. Não, é a coerência com o que eu sinto nos pequenos detalhes. E aí eu vou prestando atenção. E aí eu vou colocando lá no meu caderninho, eu vou anotando no meu caderninho, né, quantas vezes eu percebi que eu busquei adaptações, e ok, ou eu me anulei, né? Ou eu agradei mais o outro e me traí, né? Ou eu não consigo me sentir vivendo de forma coerente comigo mesmo, né? Eu me afasto da minha autenticidade. Então, viver de forma autêntica não é um destino, gente, pelo amor de Deus, é uma prática. E essa prática se dá com um passo inicial, que é justamente eu começar a prestar atenção nessas coisas da minha vida. Aqui no meu Instagram eu coloco vários posts sobre vários assuntos, principalmente coisas voltadas ao trabalho, que a gente passa muito tempo da nossa vida no trabalho. Então é muito comum a gente perceber determinadas questões que a gente vivencia no trabalho e essas dificuldades. Então, se vocês quiserem lá dar uma olhadinha, né? E vamos lá, vamos ver toda semana aí, fazer umas pausinhas para refletir sobre assuntos importantes. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês também é a dificuldade de fazer isso. Quando eu começo a observar e eu começo a me dar conta, eu começo a ter consciência, conhecimento, clareza, né, de que essa coisa do sentir não está coerente, né, com o que está acontecendo, com as coisas que acontecem na minha vida, ou eu tenho uma grande dificuldade, né, de sentir o que eu quero realmente, de fato. Para mim é muito difícil sentir, né? Então, se você está na dificuldade de colocar em prática a autenticidade, ou se você tem dificuldade de sentir aquilo que para você é ser autêntico, busque ajuda. Vamos conversar. Existem trabalhos de autoconhecimento profundos que nos proporcionam esse aprendizado, que é o mais importante. A vida é uma grande escola e a gente precisa de professores, né? Falando assim. A gente precisa de pessoas, porque nós vivemos em bando, a gente vive com pessoas, a gente não consegue sobreviver no mundo sozinhos. Se você pega um bebezinho, uma criancinha, né, de todas as idades, de criança, às vezes inclusive até um próprio adolescente, e você deixa sozinho, não vai durar muito, diferente dos animais, né, que sobrevivem. Nós não. Então, até para essas questões mais filosóficas, mais de autoconhecimento, mais de ter que dar uma pausa para refletir e sentir, a gente precisa de alguém para nos orientar. Então, é simples. Busque ajuda, né? Busque, porque adoece, e adoece de forma bastante intensa. A gente está vendo aí uma grande massa de doenças, principalmente doenças mentais, desequilíbrios mentais, e isso tudo se expressa através do comportamento, tá? Os comportamentos desequilibrados cada vez mais, né? Em função de várias coisas que vão acontecendo. Então a dificuldade de adaptação, e adaptação não é se anular, existe uma grande diferença, as pessoas confundem, é muito importante, né? Buscar essa capacidade de me adaptar. Então o que em mim me dificulta? E aí a gente pode, através de um mergulho profundo no autoconhecimento, aprender, né, a buscar novos sensos de orientação. Isso é bem possível. Um comportamento, ele tem algo que o impulsiona, algo que lhe é uma mola mestra, que é aquela que me impulsiona, que são as emoções.
Nenhum comportamento é do nada, né? O que faz com que os desequilíbrios comportamentais eles se desenvolvam e se instalem e sejam perceptíveis e expressos nas pessoas e em nós, justamente é uma questão emocional. É o como eu me sinto. E aí que está em desalinho com a minha autenticidade. E aí as coisas criam, né, caminhos bem dolorosos e sofridos. Então, essa foi a pausa da semana, né, para falar sobre assuntos importantes. E muita gratidão por quem ficou aqui, por quem deu uma passadinha. Vai ficar gravadinho aqui, como sempre, eu faço. E nos vemos na próxima semana. Até logo!